Saudação aí você, meu amigo pensador, saudação aí você, minha amiga pensadora. Então a gente vai tratar hoje com temas da filosofia e falar um pouco da questão da filosofia do pensamento do Kant. Então Kant foi um grande pensador, Immanuel Kant, né, que é da cidade de Königsberg, na Alemanha, né, a região da Prússia, que hoje é da Alemanha, e foi um autor muito marcante na história do pensamento da filosofia. Assim como Copérnico fez a revolução ao trazer uma nova forma de ver o universo, a teoria heliocêntrica, e ficou marcado como Revolução Copernicana, o Kant quer trazer uma nova Revolução Copernicana. E ele quase consegue. Ele traz uma visão, primeiro, diferente sobre o conhecimento, que a gente vai tratar de um vídeo específico para falar só dele, a questão do conhecimento, do criticismo kantiano, e a questão da ética, né, da metafísica dos costumes e dos valores aí que ele entende sendo importantes para a gente poder viver em sociedade. Então, um autor marcado pelo seu pensamento iluminista, né, por suas grandes interpretações, suas obras um pouco difíceis, né, de compreensão, do acesso, e retratando muito aquilo que ele viveu. Era uma pessoa muito metódica, uma pessoa muito dedicada, então tinha uma rotina bem estabelecida das coisas que fazia, e com isso traz um pensamento muito forte, muito vigoroso, muito marcante aí, finalizando o pensamento moderno, né? Iniciando aí a partir do Kant o que a gente pode tentar classificar como pensamento contemporâneo. Então é legal a gente entender essa forma aí do Kant trazer as suas relações a respeito da vida e da ética. Então, pensando um pouco sobre a questão da ética. Na visão do Kant, a ética dele é um pouco diferente das outras. As éticas que a gente já viu por aí sempre trazem uma visão ligada a alguma coisa que faz com que a atitude seja considerada ética. Algumas éticas vão trazer uma ideia de virtude e de consequência. Então, por causa da virtude, a gente tem uma consequência boa daquela ação. A gente também tem, na era medieval, uma ética voltada para os preceitos religiosos. E aí, a visão do Kant é deontológica, ou seja, é uma ética que ela não precisa de consequência. A base moral dela a garante. Então, o que ele vai imaginar? Que todas as ações são marcadas pela boa vontade. Né? Então, você tem a vontade. Essa vontade ela pode ser boa ou ruim. Então, as ações são marcadas pela boa vontade e elas, então, são justificáveis. Ações que são justificáveis em si mesmas. Então, ações que são consideradas boas. O que vai ser a base para se considerar uma ação boa? Vai ser a ideia do porquê fazer. Ou seja, vai ser a ideia do dever. Então, o dever vai ser justificado pela razão. Então, veja, se você pensa numa coisa e essa coisa ela vai nortear a sua ação, você tem que imaginar primeiro se aquela coisa que você pensa ela tem uma boa justificativa para ser realizada. Então, é a ideia da boa vontade. Porém, como é uma ética deontológica, ela não precisa da consequência, ela só precisa da intenção. Então veja que interessante, o pensamento dele vai tratar da intenção. A intenção de se pensar ou de se chegar numa atitude. Então, para ele, a ação ela vai ser justificada pela intenção. Se a intenção for racionalmente válida e estiver dentro do dever, então essa ação vai ser ética. Se essa intenção, mesmo que vise uma ação que pareça ser boa, mas que ela não tem essa boa intenção, ela não tem essa intenção marcada pelo dever, ela, por exemplo, não é justa, então para ele não vai ser ético. Dá um exemplo básico que todos os livros dão. Se você é um comerciante e o comerciante visa diminuir o preço de um produto ou de vários produtos para agradar a clientela e não perder o seu público e o seu faturamento, então ele imagina que essa ação, ainda que seja boa para a população diminuir o preço, ela não é pelo motivo moral coerente.
Ela não seria, digamos ali, moralmente válida, porque ela visa a vantagem do comerciante. Agora, se o vendedor, o comerciante, ele repassa um aumento justo dentro daquilo que ele recebe, dentro da possibilidade ali, aquilo que pode ser considerado válido moralmente, aí você tem, então, uma ação ética já pautada dentro da moral. Então, o que vai acontecer? Para ele, se você tem uma ação que é ética e que é justa, logo, essa ação tem base no dever e não visa o bem-estar do comerciante e nem do indivíduo. Vai visar o que é justo, o que é certo, o que é considerado racional. Então, a razão é a grande ferramenta dentro da ideia do Kant. Então, a gente pode ter uma ética aqui, que ela é um pouco diferente das demais, porque ela vai trazer o dever ou a obrigação de fazer, mesmo que a gente não goste muito daquela ação, né, que é uma coisa muito interessante, muito marcante. Então a gente faz algumas coisas porque nós somos obrigados pelo dever a fazer, mas não necessariamente porque a gente tem um gosto por aquilo, beleza? Então é isso, e depois eu vou voltar com mais outros vídeos falando do Kant e dessas características aí da ética e da moral kantiana, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e vou nessa!